turismo é uma das atividades econômicas que mais cresce no mundo. A cada ano, mais de 1 milhão de pessoas faz as malas e viaja para outro país. E cá entre nós, quem é que não gosta de uma boa viagem de férias? Eu adoro. Eu também. Conhecer outros lugares, fazer compras, passear ou apenas descansar. E quem chega em outra cidade vindo de fora, muitas vezes não sabe bem o que vai encontrar ou não faz a menor ideia da riqueza histórica de alguns lugares. É aí que entra a figura do guia de turismo. É alguém que dá ao turista as informações necessárias para ele conhecer melhor essa outra cultura. Este é o Marco Zero de São Paulo, quilômetro zero da cidade. Aqui nós temos uma placa onde nós temos alguns estados que foram importantes para o desenvolvimento da cidade. E para que direção estão esses estados? Aqui nós chegamos ao pátio do colégio, o local onde nasceu a cidade de São Paulo. Esse foi o local escolhido pelos jesuítas, o alto de uma colina sempre bem protegida, porque os jesuítas, além de ser sacerdotes, eles eram guerreiros também, então eles tinham toda uma estratégia de defesa. Então, normalmente eles escolhiam lugares altos e, como no caso aqui de São Paulo, cercado por 2 rios, o rio Anhangabaú e o rio Tamanduateí. Aqui eles celebraram a primeira missa e São Paulo é hoje fruto de uma obra educacional, de um colégio jesuíta. Então, aqui foi construído o Colégio Real de São Paulo de Piratininga. São Paulo, durante aproximadamente 300 anos, era apenas uma vilinha que ninguém vinha para ficar, era a ligação do interior com o litoral e vice-versa. Ela só tinha 1.500 metros quadrados. E a partir daqui, hoje São Paulo tem 1.600 quilômetros quadrados. Então São Paulo é hoje a 4ª maior cidade do mundo em aproximadamente 180 anos. O que é mais importante, Regina, a clareza de informação ou respeito ao padrão culto da língua? Eu acho que os dois, né? Porque a nossa língua, ela é muito flexível, né? Então, muitas vezes você pode até estar falando uma gíria, mas é uma gíria que ela soa, tem um tom suave, não chega a ser uma coisa escandalosa. Então, você faz uma brincadeira, mas você tem que ter um padrão, né, de conhecimento. Quando olhei a terra dentro, já seguro o chorinho. Professor Paulo Moraes, a cidade de São Paulo nasceu ao redor dos rios Anhangabaú e Tamanduateí. Podemos dizer que São Paulo, no período colonial, era um vilarejo? São Paulo é uma cidade, a história da cidade é muito interessante. Ela nasceu num triângulo, que era o rio Tamanduateí de um lado, o rio Anhangabaú, que é um afluente dele, e ela ficou presa durante quase 300 anos nesse triângulo, que é o que a gente chama hoje do Centro Velho de São Paulo. A cidade vai ficar no século XVI, século XVII, século XVIII, até meados do século XIX, presa nesse triângulo. Por isso que é a ideia do vilarejo que você falou. Tá. Então a cidade fica aí. Outras cidades, Salvador, Recife, eram cidades muito maiores do que São Paulo. Tá? Aí o que vai acontecer? Você vai ter no século XIX a cidade saindo desse triângulo. E isso bate exatamente com a entrada dos imigrantes na cidade. Começa um fluxo migratório. O que vai determinar a expansão da cidade é a linha férrea. A construção da ferrovia já é segunda metade do século XIX. Essa linha férrea vai acabar determinando a expansão da cidade. De um lado vão ficar os imigrantes operários, que é o bairro da Moca, do Brás. Do outro lado, aí vai para o lado da Luz, né, para os Campos Elíseos, vão ficar os ricos. Então a cidade começa a ter uma expansão e já uma divisão social. Nesse momento, a partir do momento que ela sai do triângulo, ela tem uma divisão social. Os ricos ficam de um lado da cidade e os operários pobres ficam do outro lado da cidade. A influência indígena aqui em São Paulo é tão forte que muitas pessoas nem sabem que estão passando por ruas, por bairros que levam nomes de origem tupi. Todos os acidentes geográficos que você fala aqui em São Paulo têm nome indígena. Então, olha como a gente já falou aqui. Tamanduateí, Anhangabaú. Desaguam aonde? No Tietê. Que, por sua vez, tem o Anhambi, tem o Jaguaré, tem o Sumaré, e tem o Pacaembu. E aí vai.
Ibirapuera. Ibirapuera, e não para. Então, vários nomes referenciais nossos aqui na cidade são nomes tupis. E as pessoas falam sem ter a mínima noção de que é uma influência da língua, né? Da língua indígena que você traz até hoje. Santo, erguesses a cruz na selva escura. Herói, plantasses nossa velha aldeia. Mestre, ensinasses a doutrina pura. Poeta, escrevesses versos sobre areia. Golpeia a cruz a foice inculta e dura, invade a vila, multidão alheia. Morre a voz santa entre a distância e a altura. Apaga o poema a onda espumejante cheia. Santo, herói, mestre e poeta, pela glória que destes a esta terra e a sua história, pela dor que sofremos sempre nós, pelo bem que quisesses a este povo, o novo Cristo deste mundo novo. Padre José de Anchieta, orai por nós. Em 1916, o então prefeito de São Paulo, Washington Luiz Pereira, organiza um concurso para a criação do brasão da cidade. O ganhador foi o jovem poeta Guilherme de Almeida, recém-formado em Direito. Ele contou com a colaboração de José Washington Rodrigues para desenhá-lo em 1917. O brasão da cidade de São Paulo é formado por um escudo com um braço empunhando a bandeira da Cruz de Malta, símbolo da Ordem de Cristo, usada pelos navegantes portugueses, simbolizando a fé cristã. Sobre ele, há uma coroa, também em alusão ao governo lusitano. As laterais são adornadas por ramos de café. A divisa tem a inscrição Num Ducor, Duco, que quer dizer não sou conduzido, conduzo.